Planejamento e confiança em Deus podem e devem andar juntos. Não é porque você confia em Deus que você tem que deixar de planejar. E não é porque você planeja que você deixa de confiar em Deus. Quero que você preste bastante atenção no que diz o texto que nós selecionamos hoje aqui. Como você sabe, todas as manhãs eu estou lendo a Bíblia 365, leio uma porção daquela que ela destaca para ser lida diariamente, a fim de que a gente, ao final de um ano inteiro, possa ter lido a Bíblia inteira. E hoje, o texto que eu selecionei é o de Provérbios, capítulo 24, versículo 27. O texto diz o seguinte: antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Bom, eu estou aqui dentro da minha casa, na área externa aqui, e eu imagino que antes de essa casa ser construída, houve um planejamento. Sem esse planejamento, não seria possível que os tijolos estivessem nos lugares onde eles estão. E ainda que tenha muito planejamento para se fazer uma casa, a gente percebe vários problemas aqui, vários problemas estruturais. É uma medida que foi errada aqui, outra ali, tá? Uma adaptaçãozinha que foi feita aqui, outra ali. Mas no fim das contas temos uma casa, porque teve planejamento antes. Casas não planejadas, e aqui eu não estou dizendo casas sem uma varanda gourmet, casas sem um ambiente muito adequado, algo do tipo. Eu estou dizendo casas das mais singelas possíveis. Aquelas que não foram planejadas normalmente tendem a dar errado, e muito errado. Tendem a ter rachaduras, tendem a ter pisos se soltando de repente ali no meio de uma sala. E o texto de Provérbios hoje está nos ensinando que se você for construir uma casa, primeiro você deve planejar. Mas atenção, porque o texto não fala só necessariamente de casas literais, casas de tijolo e cimento que a gente vai construir. De repente, outras construções estejam sendo empreendidas dentro do nosso coração e que necessitam também de planejamento. Sem esse planejamento, elas não darão em nada, não vai sair do lugar. E é aqui que eu volto a dizer: isso não pode estar dissociado de uma falta de confiança em Deus. Infelizmente, no meio da igreja, nós temos pessoas que planejam exacerbadamente e, infelizmente, tiram Deus de seu planejamento. Por isso, inclusive, Tiago, escrevendo a sua carta, ele disse: olha, vocês aí que pensam amanhã ou depois a gente vai comprar e vender e tudo mais, vocês estão enganados. Vocês deveriam, antes de tudo, dizer assim: se Deus quiser, a gente vai fazer isso e aquilo outro. Porque é apenas se Deus quiser que a gente vai conseguir fazer essas coisas. Ou seja, nós devemos levar Deus em consideração. E mais do que isso, nós devemos saber que todos os nossos planejamentos, toda a nossa vida está sujeita à vontade de Deus. Então é se Ele quiser que as coisas que a gente planeja e tenta fazer vão sair do papel. Então nós temos essas pessoas que planejam exacerbadamente e tiram Deus da jogada. Mas infelizmente a gente tem um outro grupo que abraça a confiança em Deus de tal maneira que não planeja e faz todas as coisas de maneira atropelada e sem noção até. E aí perceba como que esse é até um pouco mais delicado, porque isso vem mascarado com um ar de piedade. Não, eu confio em Deus, eu temo a Deus e por isso eu não planejei nada. Por isso eu vou fazendo as coisas de maneira atropelada. Precisa andar junto. Planejamento e confiança em Deus. Então, se o que você se propôs a fazer é uma casa, literalmente, você precisa ter um planejamento para erguer os alicerces dela, tirá-la do papel. E, obviamente, você precisa confiar no Deus que é o seu provedor, que te dará condições de financiar essa obra, que te dará condições de repente trabalhar nessa obra. O Deus que provê saúde, o Deus que provê condições financeiras de você fazer isso, é que apenas Ele querendo é que você vai conseguir realizar isso. E aí, pensando nas outras construções que nós intentamos fazer, que não são literais, nós precisamos
consultar o Senhor, nós precisamos ter Ele à frente de tudo e, portanto, precisamos confiar nele e continuar planejando essas coisas. Se de repente o que você planeja fazer é uma viagem, seja ela de férias, seja ela trabalho, seja ela ministerial, que essa viagem seja planejada e seja sujeita, submetida à vontade de Deus. Quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o apóstolo Paulo e vários dos outros apóstolos do colégio apostólico fazendo planejamentos de viagens, né? Paulo diversas vezes manifesta a sua vontade de ir a determinadas localidades. E existem momentos onde o Espírito Santo claramente diz para ele: Paulo, não é aí que você tem que ir. Em um dado momento, Paulo tem um sonho e ele vê um cidadão macedônico dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, ô Paulo, esquece essa outra rota aí que você estava querendo traçar. Vem para Macedônia. Deus te quer aqui, Deus te chamou para cá. Nós deveríamos fazer isso, então, no momento que a gente for planejar. Planejar, colocar tudo no papel, gastos, enfim, tudo que a gente precisa. Em seguida, pegar esse papel e dizer: Senhor, tá aqui, esse é o meu planejamento, mas agora o que eu quero com essa oração não é que simplesmente o Senhor assine embaixo, como se fosse um cheque em branco dizendo assim: Robson, que a sua vontade seja feita. Não, o que eu quero, Senhor, é que essa minha vontade aqui, esse meu planejamento seja cumprido, seja honrado mediante a sua vontade. Que se o Senhor quiser, isso daqui seja realizado. Infelizmente, nas vezes em que a gente vai orar, a gente chega para Deus como se tivesse com um cheque em branco, dizendo: Deus, assina aqui embaixo, por favor, faz uma rúbrica nessa outra página aqui. E não é assim que deve funcionar. Então, submeta o seu planejamento, submeta as suas intenções a Deus em oração, como alguém que de fato está aceitando a mudança de plano se precisar. Se de repente a rota tiver que mudar em 180 graus e você tiver que partir em direção totalmente oposta, que assim seja, porque no fim das contas é a vontade de Deus que prevalecerá e somente se Ele quiser é que a gente fará isso e aquilo outro. Enfim, que você entenda isso então de uma vez por todas e possa planejar para fazer as suas construções, seja de uma casa ou não, e possa continuar confiando em Deus. Bendito e amado Pai, eu quero orar agora por esse meu irmão, por essa minha irmã que porventura esteja em uma fase de decisões muito importantes e que precise planejar, quem sabe um casamento, quem sabe a mudança de cidade, quem sabe coisas que vão impactar diretamente os seus próximos 10, 20, 30 anos. E por isso, ó Deus, eu te peço que esses meus irmãos planejem muito, mas não deixem o Senhor de fora desse planejamento. Não façam de um planejamento um cheque em branco e peçam para que o Senhor assine no final. Não, Deus, que eles submetam esse planejamento à sua vontade. E não apenas digam, mas também intentem com o seu coração, durante o tempo de planejamento, dizer que seja feita a vontade de Deus aqui. Porque se Ele quiser, é que eu vou fazer isso e aquilo outro. Que assim seja na vida dos meus irmãos então, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.